Segundo definição da Enciclopédia Livre, fotografia é uma técnica de gravação por meios químicos, mecânicos ou digitais de uma imagem numa camada de material sensível à exposição luminosa. A cada clique rápido e preciso, nasce um flagrante que poderá ser descartado no mesmo instante ou ficar para a posteridade. Esta magia, que pode registrar tanto um momento de dor quanto uma felicidade extrema, instiga curiosos e paparazzi, desvenda mistério e às vezes intriga as vítimas, independente de sua classe social. Talvez, e também por isso, os índios eram contrários à fotografia, a definiam como uma imagem roubada. Não, acho que não tem nada a ver. Vou pensar um pouco, você rouba um pouco da existência daquela pessoa, né? Você vai estar guardando um pouco daquela pessoa. O francês Joseph Nicéphore Niepce é quem tem o registro da primeira fotografia oficialmente reconhecida, datada de 1825. De lá para cá, as câmeras fotográficas evoluíram muito. A fotografia, enfim, caiu no gosto de todos os povos. A possibilidade de você estar guardando uma recordação do local, né? É o registro do momento. A fotografia, o que você imagina? O que é isso? Eu imagino que é imortalizar um momento. A fotografia está, repetindo, está no olhar, saber ver. É uma forma de ver, né, e representar a realidade, criando uma dramaticidade que a própria realidade não tem. Ao longo dos tempos, um estrangeiro mostrou seu talento por aqui, em trabalhos que estão documentados na Fundação Energia e Saneamento, numa parceria entre a Eletropaulo, Comgás e CESP. Guilherme Gueis retratou aspectos da capital paulista entre os anos de 1895 e 1925. Então, acho que aqui do acervo da Fundação Energia e Saneamento, o grande destaque aí na produção de fotografias vai para o Guilherme Gensley, né, um fotógrafo importante para a construção da história de São Paulo, né, que produziu alguns dos registros que marcam a cara da cidade no começo do século XX. A arquitetura que o dinheiro produzido pelo café, pelo começo da indústria vai dar à cidade, né, com a arquitetura neoclássica, os grandes edifícios públicos são construídos no período, que são registrados pelo Gensley, que prestou serviços a São Paulo Light, né, e com isso nós temos aí algumas dessas imagens no nosso acervo para disponibilizar ao público. Negativo em chapa de vidro como matriz para essas fotografias que registram a cidade de São Paulo no final dos anos 20, né, como encomenda da prefeitura, uma empresa italiana de produção de fotografias aéreas e de plantas, e que vai gerar esse conjunto de plantas em 3 escalas diferentes, que tem uma riqueza de informação muito grande, é um instrumento bastante importante para entender como era a cidade nesse período, a ocupação dos lotes, a hidrografia, né, o próprio sentido de crescimento da cidade a partir desse momento. Mas há brasileiro nesse seleto grupo. É o caso do carioca Militão Augusto de Azevedo, considerado um dos mais importantes fotógrafos brasileiros da segunda metade do século XIX. O trabalho produzido por Militão deu origem a este álbum, uma espécie de modelo para a fotografia paisagista urbana. Os casarões, a região do Brás, as casinhas simples, o transporte da época e o início da metrópole. Nada escapou dos olhos afiados desse carioca e fez o primeiro registro fotográfico da cidade de São Paulo de que se tem notícia. Um dos fotógrafos contemporâneos de maior destaque é Cristiano Mascaro, paulista de Catanduva. Ele abandonou a Faculdade de Arquitetura da USP
para entrar de corpo e alma na fotografia. O olho de arquiteto para examinar as formas, as texturas, a iluminação, que para ele é essencial, e consegue tirar aquelas fotografias tão bem enquadradas que você percebe sempre que tem um arquiteto fotografando, que não são fotografias bonitas apenas, mas toda a realidade formal está ali explicitada. Você tem, por exemplo, a valorização da forma pela luz, o que é essencial na fotografia, e também a gradação. Cada foto dele você encontra uma infinidade de cinzas que não estão por acaso. Começam desde a concepção, da escolha do filme, iluminação e tudo mais. O que os amigos viram, os críticos também aprovaram. Cristiano Mascaro comemorou recentemente o 4º livro da sua carreira. Cidades Reveladas passa por outras partes do país e vem tentar desvendar os mistérios de uma das maiores metrópoles do continente. Lá do alto, a bela vista do Banespa, a eterna correria do paulistano, a loucura do trânsito, o edifício São Vito e a Avenida São João. Muito feliz porque prezo muito todos os livros que eu já fiz, mas esse, evidentemente, pela experiência vivida de todos os outros, né? Eu, em conjunto com a BEI, que é a editora do livro, realizamos assim esse trabalho como se fosse um trabalho de equipe, de estudante, de faculdade, né? Assim, uma coisa prazerosa e muito boa. Não parecia um trabalho profissional, não havia cobranças, né? Tive uma liberdade muito grande para escolher minhas fotos, para dar palpite, porque um livro é uma obra coletiva. Num primeiro momento, olhando aqui, confesso que eu não percebi qual que era a cidade. Qual foi a sua ideia no momento de fazer essa foto? É exatamente essa, você não perceber, né, o que era, onde era. Porque muitas vezes a gente isola, como outras fotos que eu fiz, né, tira do contexto, né, e pela textura, né, que a gente tem aí dessas paredes e a geometria aí das janelas, né, faz se tornar uma coisa um pouco misteriosa, intrigante, né? E não foi por acaso que a foto é a capa do livro. Porque como o livro fala sobre cidades brasileiras, se a gente pudesse escolher-se como capa uma foto de uma cidade imediatamente reconhecível, né, muita gente pensaria que era um livro sobre aquela cidade, né? E aqui todo mundo pergunta onde é que é isso, né? É o Pelourinho, em Salvador, né? que foi objeto de toda uma restauração, essa coisa toda. Além de Cidades Reveladas, Cristiano é também autor de A Cidade, As Melhores Fotos e Luzes da Cidade, trabalhos que renderam prêmios como a Bolsa VIT de Fotografia e o francês Eugène Ager, lembranças que o deixam feliz, mas que não mudam seu estilo tranquilo de viver. Cristiano Mascaro sempre deixou claro a sua identificação com São Paulo, mas curiosamente é aqui em Carapicuíba, a aproximadamente 20 quilômetros da capital, que ele escolheu para morar e concluir sua arte. É uma aparente contradição, né? Eu ser uma pessoa tão urbana e viver aqui. Mas é que São Paulo está aí pertinho, né? Eu também não vejo o ornitólogo não mora no zoológico, né? Então eu não preciso estar lá o tempo todo para desejar a cidade, né, e me sentir atraído por ela. Então, como disse a você, isso foi uma forma de ter os meus filhos, vamos dizer, perto de mim, né, porque a casa aqui, nesse isolamento, né, eles estão mais junto da gente. Ninguém quer deixar a casa, né? Os filhos agora, que já com a idade adulta, estão saindo de casa, mas é absoluto que ninguém te venda a casa. São 3.000 metros quadrados, cercados de verde, ar puro e uma tranquilidade de fazer inveja a qualquer paulistano. A partir de seu estúdio, ele observa atentamente tudo o que acontece nas ruas. No escritório estão equipamentos, negativos, livros e uma série de câmeras, entre elas esta relíquia, que ganhou do pai há 41 anos. E ele confessa, ainda não entrou totalmente na modernidade. Então eu trabalho com o meu equipamento, que eu tenho há muitos anos, que me serve muito bem, com a grande vantagem de não ficar superado em alguns meses, né? Eu tenho uma câmera aí que eu trabalho com ela até hoje, que eu comprei em 1966, eu ganhei de presente do meu pai, naquele tempo eu era jovenzinho, ele me deu de presente uma Hasselblad, uma câmera excepcional que funciona muito bem. E aí eu tenho outras câmeras e
o meu trabalho digital vem depois, ou um tratamento digital vem posteriormente, né? Quer dizer, eu revelo o filme, daí, ou através do negativo ou de uma cópia, ela pode ser digitalizada e passa para o computador, né? E posso mandar para alguém ver, alguém quer comprar uma foto minha, né? Eu daí posso fazer dessa forma, é muito prático, principalmente o computador é maravilhoso, você não precisa pegar a foto e levar em mãos. Impressionados pelo trabalho do nosso personagem, propusemos a Cristiano Mascaro um desafio, o de trocar por um instante a sua câmera fotográfica pela do nosso cinegrafista Narciso Castelerro. Apesar do empenho e fazer algumas tomadas, Mascaro deixou claro que o seu mundo é mesmo das imagens estáticas. Eu prezo muito na fotografia isso de eu encarar a minha câmera como um bloquinho de notas e um lápis, onde eu vou anotando, né, fazendo comentários a respeito daquilo que eu vejo, né? Então isso é muito próprio da fotografia, ela pode ser uma atividade que você está só, né, e numa viagem interior, assim, que me satisfaz muito.